vocês, vamos seguir esse trem, né? E agora vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa ideia de interpretação de texto. Para lembrar, nós caminharemos em três níveis, né? Primordialmente em três níveis. Toda interpretação de texto tem um foco, está dentro de um contexto, e isso tudo revela a intenção do emissor da mensagem, de quem está fazendo a mensagem, tá certo? Então, nesse ponto de vista, hoje nós vamos falar o foco. Como, né, achar o foco em um texto. Mas para isso, nós temos que saber mais ou menos o que é um texto, ok? Texto vem de textura, ou seja, uma coisa colocada com outra para poder gerar um todo. Lembre-se de uma rede de crochê ou de tecido. Texto, tecido, teia de aranha, por exemplo. Ela parte de um ponto, que seria o foco, ela faz toda a rede, não é? Que é o contexto, e isso tem a intenção de pegar o seu alimento. Veja, a ideia de texto, ela é aquela ideia que pode ser bem amplificada, porque existe a linguagem verbal e não verbal. Aquela ideia de conjunto de palavras codificadas, escritas, que geram uma mensagem, isso é um texto. Se eu tenho um monte de palavras que não tem mensagem nenhuma, isso não é um texto, isso é um monte de retalhos que não tem nenhuma forma. O texto é uma forma. Então, assim, se eu estou dentro de uma leitura e compreendo que ali tem uma mensagem, então isso é um texto, ok? Aí vem a ideia de frase que está dentro do texto. Então, o texto é um conjunto de palavras, expressões linguísticas escrita que gera uma mensagem. Agora, dentro desse processo, nós temos a ideia de frase. Frase é toda expressão linguística que gera comunicação, tá certo? Existe a mensagem e a mensagem gerando a comunicação. E gera-se comunicação quando o outro compreende. Então, se eu tenho algo escrito e isso gerou entendimento, então isto é uma frase. Quando a frase possui um verbo que pode ser tanto de ação como expressão de noção, certo? Seria verbos nocionais, que ser, estar, permanecer, ficar, mas não decore isso, porque esses verbos, alguns deles podem também ser de ação. Mas, enfim, se a frase ela tiver um verbo, ou uma locução verbal, depois nas aulas de gramática, de codificação, nós podemos falar só sobre isso aí, mas verbo. Se tiver um verbo, então o potencial daquela frase é muito maior, gerando uma oração, tá certo? Aí vem a questão da comunicação cada vez melhor. E o conjunto de orações pode se dar com o nome de período composto. Então, enfim, dentre essas coisas que nós vamos depois martelar, nós vamos explicar direitinho, o foco agora é saber o foco do texto, o assunto do texto. Mas por que eu estou falando isso? De frase, oração, período, ideia de texto em si? Porque todo texto tem um assunto que é o foco, e esse foco ele é revelado no período. Então, eu falei aqui de frase, oração e período, certo? Veja, e o período, já falei inclusive em vídeos passados, ele é uma expressão lógica na comunicação. E aí eu vou repetir isso aí porque é muito legal traçar essas metas, ok? Vou ficar aqui um pouquinho em pé para vocês sentirem um pouquinho a situação. Se eu estou, por exemplo, num barzinho, como eu já disse para vocês, né? Aí eu estou aqui de boa, tal, no barzinho e de repente alguém fala assim: ei, olha, embora que eu não goste de beber, aí você fica assim, tá, continua? Aí a pessoa fala, não, tudo que eu tinha para falar eu já falei. Embora que eu não goste de beber, aí eu falo assim, tá, mas daí? Por que você falou isso? Por que você falou isso? Para que você falou isso? Qual o objetivo disso? Ou seja, veja que, sinta isso, que numa simples numa simples forma de falar, nosso cérebro, que é o pensamento, inclusive o pensamento que gera a expressão da linguagem, ou seja,
o que nós falamos é fruto de um pensamento, primeiro vem o pensamento, não foi completo. Então, aí vem a questão linguística. Se ele fala assim, ó, embora que eu não goste de beber, mas com você eu tenho prazer de permanecer aqui, nesse lugar. Pronto, isto é um ponto. Então, isto é um período. Então, vejam só, o período, ele se expressa para terminar uma coisa lógica. Se não tem uma coisa lógica, se eu não termino algo lógico, não é o assunto em si, mas uma coisa lógica, isso não é um período. E para ilustrar isso aí, porque é no período que você encontra o foco, tá certo? E na maioria dos textos, eu acredito, na grande maioria, está no primeiro período. E eu vou mostrar depois exemplos de que o foco é encontrado no segundo período, no terceiro ou no final do parágrafo, porque tem tipos de textos envolvidos, tá bom? Olha que legal. Então, aqui nós temos um exemplo que nós vamos seguir com o texto. Vocês vão ver essa reflexão. E esse exemplo ilustra bem a intenção do autor ao expressar o foco do texto. Então, veja, o foco é o assunto. E aqui nós temos o exemplo desse assunto expresso no texto. Veja só. O título é o seguinte, ó, seguir a Deus pela sua atração e amor. Então, como eu já tinha falado para vocês, o próprio título ele já começa a deixar claro algumas coisas, tá certo? Então, ó, atração, amor, seguir a Deus. É bom lembrar que aqui não estou fazendo apologia nenhuma à questão religiosa, nem a nenhuma questão cristã. É apenas um texto e eu estou focando aqui a parte linguística, tá certo? Como você percebeu, o autor sou eu mesmo. Eu estou fazendo aqui o autor, né? O autor está fazendo aqui uma reflexão. Então vamos lá. Uma reflexão da Bíblia que poucos entendem está no trecho, abre aspas. As aspas, elas indicam muita coisa na interpretação de texto, ok? No caso aqui, ela está indicando a intenção de um trecho que não faz parte do autor. Tanto é que quando tem a aspa, quer dizer que é um discurso alheio, ou seja, é um discurso que foi colocado no texto, que não é a voz do autor do texto, mas ele tirou de um outro contexto, ok? De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É Jeremias 31, 3, eu acho que na versão atualizada, ok? O fato é o seguinte, veja que no início ele já jogou alguma coisa para provocar o receptor da mensagem, certo? E aí ele está falando sobre Bíblia, sobre Deus, sobre Jeremias, sobre o Senhor, sobre amor, sobre o quê? O que ele está falando? Reflita um pouco sobre isso. O que o autor está falando aqui? Veja, aqui tem vários assuntos aqui envolvidos, tá certo? Bíblia é um dos assuntos, o Senhor, amor, atração, tal. Mas olha o título, seguir a Deus. Então o foco é Deus, o foco é atração, é amor, ou o foco seria seguir a Deus pela atração e amor. Olha aí, o título já está dando uma dica. Aí ele deu esse contexto que não é o discurso do autor, e o autor começa a falar. A falar na escrita, né? Claro. Aqui, ó. Esse versículo que ele está dizendo aqui, ó, mostra algo maravilhoso e que também é a marca do sentido para a igreja. Amor e atração. Pronto. Aqui está o fato principal desse texto. O autor está falando sobre o amor e a atração. No caso, você pode até deduzir no subentendido que esse amor e atração é para Deus, porque ele está falando ali no título sobre isso, tá certo? Agora, qual é a intenção dele? A intenção será revelada no final, mas o foco aqui é isso aqui. Veja, olha aqui o ponto. Esse versículo mostra algo maravilhoso e que também é a marca do sentido para a igreja. 2 pontos. Amor e atração. Quando você tem aqui um ponto, isso aqui é o primeiro período do texto do autor em si, tá certo? E logo no início, quando ele fala no discurso alheio, colocando o trecho de outro, né, outras palavras que não é do autor, ele aqui já fala do amor, aqui ó, amor, tá vendo? E também aqui ó, do atrair, do verbo atrair, atração.
ele completa aqui, ó, amor e atração. Pronto. Esse aí, amor e atração, como vocês estão vendo aqui no texto, é o foco desse texto, tá certo? E lendo um pouquinho mais, a gente vai ler rapidamente aqui, ó. Nessas duas palavras, olha só, nessas duas palavras, porque não é nestas com T, e sim nessas com dois S, porque ele está retomando algo que ele falou anteriormente, ok? E nestas com T, uma das dicas é que é algo que ele vai mencionar ainda. Mas enfim, nessas duas palavras, então olha, de novo o foco foi retomado, tá vendo? Ó? Podemos entender que a igreja, estou falando da igreja, da fé, de Deus, tudo isso aqui é o contexto ligado à questão do amor e atração. E o que ele diz em relação a isso? Nessas duas palavras, podemos entender que a igreja e a fé em Deus não é uma questão de pavor, medo, pânico, mas sim um lugar onde podemos ser amados e atraídos. De novo, o foco está sendo repetido. Então, volta para cá. O foco ele está no início do período, ele é retomado, ele é repetido às vezes, e alguma coisa no final do texto vai falar para poder retomar esse foco. Então, veja, a intenção do texto talvez não seja exatamente esse foco, mas vai partir desse foco para falar alguma coisa, tá certo? Só para terminar, e aí ele vai dar exemplos. Esses exemplos fazem parte do contexto que é tirado do foco que está no início do texto, ok? Aqui, ó, ninguém namora forçado, verdade. Só se for um masoquista, né? Ninguém se apaixona com medo ou empurrado. Então aqui, ó, o Deus da vida é o Deus do amor. Ó, de novo, retomada a palavra amor, que está aqui no início do texto, ó, amor e atração. E com certeza ele vai falar de atração. E é aqui, ó, tá aqui, ele até fez isso aqui. Ó. Esse autor aqui é interessante, né? Estou brincando com vocês. Ninguém namora forçado, ninguém se apaixona com medo e empurrado. O Deus da vida é o Deus do amor. Jesus precisa mostrar tudo de novo. Nossa única atitude é crer e receber o amor e abraço de Deus. Não sejamos rancorosos, nem conosco e nem com ninguém. Abracemos com amor, ó, de novo, ó, o que nos é dado com atração. De novo, amor e atração, tá vendo? Aí ele vai caminhando para o final do texto, que seria a intenção. Deixemos o dedo que julga e sem defesa alguma para quem é julgado, a fim de cuidarmos de quem está perto de nós com mais sensibilidade à realidade desse versículo, que é aquele do início. Isso não é mera bondade, é o que Deus deseja. Aí o que ele deseja? O amor que atrai. Olha, de novo, ele termina com essa intenção de que é com amor que você é atraído e não com pavor, que muitos seguem aos princípios cristãos, religiosos e tal, porque tem medo. E o autor está dizendo que não é com medo, tem que ser com atração. A pessoa vai para a igreja, onde vai crendo com coração, com amor, com prazer. Não porque tem medo, mas sim porque tem amor, tá bom? E esse amor que ele quer dizer para todo mundo. Bom, então o foco está no início do texto. Geralmente ele se encontra no início do texto, geralmente, ok? E a ideia de período, geralmente no primeiro período do texto. Às vezes no segundo, terceiro, mas o foco ele já é revelado, porque pensa comigo, o foco não é o assunto, então a pessoa já vai falar a mensagem, expressar a mensagem, já dizendo qual é o assunto dessa mensagem. O resto seria, no caso, o contexto e a intenção que nós vamos trabalhar melhor depois, tá bom? É isso, estamos caminhando bem, já começamos a falar do foco, mas já dando uma dicasinha de contexto e também de intenção do texto, tá bom? É muito bom a linguagem, sabe? É muito interessante a expressão e a comunicação humana. E aí está um exemplo disso. Um abraço e até mais.